Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nesta noite, no quarto domingo da Páscoa. E nesse domingo especial, onde nós vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos cercar a ceia do Senhor. Convocamos os amados irmãos para, neste momento, estarmos juntos, unidos no só pensamento, indo até a presença de Deus para apresentar a Ele um culto que seja agradável, um culto racional, um culto que o Senhor se agrade de cada um de nós. Portanto, amados, nós vamos dar início ao nosso culto, lendo a palavra do Senhor com a leitura devocional introdutória, e neste domingo nós vamos para o texto da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, vamos ler do verso 20, a parte B do versículo 20, até o versículo 25. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, a partir da parte B do versículo 20, até o versículo 22. E diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos fazer essa leitura, convocamos os irmãos para estarem com as suas Bíblias, para estarmos lendo a palavra do Senhor nesse exato momento. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 20, a parte B. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato diante de Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Palavra do Senhor, graças ao nosso bom Deus. Vamos orar, queridos, vamos orar. Peço a você que curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos entrar no trono da graça de Deus. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Queremos, ó Deus, nesse momento que nós estamos abrindo este culto, te pedir que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos assistir através do teu Santo Espírito, que nessa noite nós possamos sentir, Senhor, a tua presença bem perto de nós e que possamos, ó Deus, prestar a ti um culto de louvor, de adoração que seja sincero, racional, agradável diante de ti. Fica conosco, abençoa o teu povo. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos, nós vamos, depois que a gente fez essa leitura maravilhosa do apóstolo Pedro, falando a respeito de Jesus, que levou sobre si os nossos pecados no madeiro lá no Calvário, que pelas suas feridas nós fomos sarados, nós estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora nós nos convertemos e estamos agora unidos e sendo pastoreados pelo pastor e pelo bispo das nossas almas, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha! Isso é motivo de louvor, de gratidão. E ele disse que nós devemos estar observando o seu exemplo, que ele, quando ultrajado, não ultrajava. Ele, quando maltratado, não fazia ameaças, mas ele se entregava àquele que julga retamente. Ele nos deixou o exemplo. Nenhum dolo foi achado na sua boca e ele não cometeu pecado. Que exemplo maravilhoso é o exemplo de Cristo para nós.
nós possamos, nesse momento, com muita alegria no coração, louvar e exaltar o nome do Senhor. Cantemos, irmãos, ao Senhor nosso Deus, porque o Espírito de Deus, Ele está aqui operando nas nossas vidas, Ele está aqui trabalhando em cada um de nós. Cantemos ao Senhor. Para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. Bem, amados irmãos, estamos de volta depois desse período de louvor e de adoração ao nosso Deus. Chegamos ao momento de proclamação da palavra do Senhor, momento de reflexão da palavra de Deus, de meditação na palavra do Senhor, e nós queremos, nesta noite, meditar no texto que está no livro do profeta Abacuque. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, fica antes de Sofonias e depois de Naum, os profetas chamados profetas menores. Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler do verso 17 até o verso 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 até o versículo 19. Na minha Bíblia tem um títulozinho desse capítulo, A Oração de Abacuque. E no verso 17 até o verso 19, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, onde nós estaremos baseando hoje a nossa mensagem, nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que nós temos de abrir a tua palavra mais uma vez. Nos ajuda com o teu Santo Espírito, nos ilumina, nós precisamos de ti, fica conosco. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de observar é uma oração do profeta Abacuque. Todo o capítulo 3 é uma oração, e é uma oração em forma de canto. É isso que a gente encontra logo no verso 1, do capítulo 3, o verso 1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, sobre uma forma de poesia. Ele escreveu um cântico que na realidade era uma oração que ele estava fazendo a Deus. Quem foi o profeta Abacuque? O profeta Abacuque, meus irmãos, ele foi contemporâneo de Jeremias. Ele viveu no mesmo período do profeta Jeremias no reino do sul, o reino de Judá. Ele exerceu o seu ministério profético entre os anos 610 a.C. a 597 a.C., lembrando que essas datas são datas aproximadas, não são datas que a gente possa dizer que são verdadeiras no sentido de que é a data exata, são datas aproximadas. Então, aproximadamente, ele exerceu o seu ministério entre 610 a.C. até 597, foi contemporâneo de Jeremias, contemporâneo ali da invasão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, contemporâneo da destruição de Jerusalém, contemporâneo aí da escravidão do povo, contemporâneo portanto, do cativeiro da Babilônia. Ele praticamente teve o seu ministério, exerceu o seu ministério durante o reinado do rei Jeoaquim, que reinou entre aproximadamente 609 a.C.
a 598 a.C. Abacuque viveu num período de crise, de muita crise em Judá, de muita crise em Jerusalém. Crise, sobretudo, espiritual. Havia crise econômica, né? Crise política, estava ali Judá sendo invadida por nações estrangeiras. Isso trazia miséria, fome, doenças para o povo. Jerusalém estava sendo sitiada pelos babilônicos. Então era um momento muito difícil para a vida do povo de Deus e, sobretudo, no campo espiritual, onde o povo escolhido de Deus estava perdendo a sua identidade, estava adorando a deuses estrangeiros e assim estava perdendo a identidade como povo exclusivo, como povo de propriedade exclusiva de Deus. Toda essa situação de afastamento do povo da presença de Deus e também da aproximação de nações estrangeiras, entrando em Jerusalém, destruindo Jerusalém, levando seus moradores cativos para a Babilônia, fez com que Abacuque começasse a questionar a Deus. Por quê? Ó Deus, está acontecendo isso justamente conosco, que nós somos o teu povo. Por que isso está acontecendo conosco? Então Abacuque começa a questionar a Deus. E quando a gente observa a história de Abacuque através do seu livro, nós percebemos que ele começa questionando a Deus, mas no final ele aprende com Deus, ele muda o seu pensamento, ele muda através da oração e agora, em vez de ele questionar a Deus, ele agora ele faz declarações, profundas declarações de esperança, de vitória no meio de uma grande aflição que ele estava passando, não só ele, mas todo o povo de Israel, todo o povo de Judá, o povo de Jerusalém. Nós vemos nessa história de Abacuque que era um momento de muita crise, de muita dificuldade para o povo de Jerusalém. Semelhante a esses tempos de dificuldades que vivia Abacuque, os tempos hoje, meus irmãos, aqui no mundo, no Brasil, no mundo, em todo lugar, são tempos de crise. Essa é uma situação presente na nossa vida. Estamos presenciando, estamos vivendo profundamente essa crise. Crise material, crise familiar, crise profissional, crise individual, crise coletiva, crise emocional, crise existencial, né? Crise de saúde com a pandemia do coronavírus, crise espiritual, enfim, nós vivemos em um período de muita crise, semelhante ao período em que viveu o profeta Abacuque e o período que ele exerceu seu ministério em Judá. Mas como deve ser o nosso procedimento nesses momentos aflitivos? Qual deve ser a conduta de um cristão autêntico em momentos de crise? Nós vemos brevemente na experiência do profeta e nessa oração do profeta Abacuque que ele foi capaz de tomar algumas atitudes diante daquela crise, diante daquela situação de muita dificuldade para ele e para o povo de Jerusalém, enfrentando crises gigantescas nas suas vidas. Ele foi capaz de declarar e ele foi capaz de tomar algumas importantes posturas frente às crises. É por isso que nós vamos meditar nessa noite no seguinte tema: esperança em tempo de crise. E baseado na experiência de Abacuque, vamos observar quais foram as atitudes, quais as declarações feitas por Abacuque e que nos inspira também nesse momento de crise que nós estamos passando, a tomar essas atitudes e a vencer toda dificuldade que possa aparecer nas nossas vidas, no nome de Jesus. O que fazer em tempos de crise? Que posturas nós devemos adotar? Que atitudes devemos tomar? Baseado nessa experiência de Abacuque, em primeiro lugar, nós percebemos que em tempos de crise nós devemos ter e fazer
uma declaração de confiança total no Senhor. A gente observa isso no versículo 17 até o versículo 18, onde Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, não haja uvas nas parreiras, o produto da oliveira minta, não haja mais azeitonas, e os campos não produzam mantimento, não tenha mais nenhum alimento no campo. As ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, ou seja, as ovelhas desapareçam do aprisco, morram, e nos currais não haja gado. Mesmo diante dessa situação de crise, de dificuldade, ele diz: todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que maravilha! Abacuque enfrentou momentos de muitas adversidades. O povo aqui, meus irmãos, viviam exclusivamente da agricultura e da pecuária, né? Plantação e a criação de animais, e tudo havia sido destruído. A cidade se transformou no deserto. E é isso que diz o verso 17. A gente tem a visão de uma coisa devastada, de um local totalmente devastado, sem nada, sem animais, sem frutos, sem frutas, sem nada. Um deserto, uma devastação total. Mas o que é mais importante, e o que é importante perceber nessa situação, é que Abacuque diz: todavia. Ele usa esta palavra. Embora haja toda essa desgraça, toda essa miséria, não haja mais gado, não haja mais mantimento, não haja mais oliveira, não haja mais as uvas, não haja mais azeitonas, nada. Embora tudo esteja em plena escassez, em deserto, desapareceu tudo, todavia. E essa palavra todavia de Abacuque quebra essa expectativa de tragédia que o profeta vinha descrevendo e coloca no seu coração agora uma declaração de confiança total no Senhor. Que maravilha! Ele diz: todavia, verso 18, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Que maravilha! Meus irmãos, mesmo nessa situação de muita dificuldade, Abacuque enxergou que ele deveria confiar e exultar no Deus da sua salvação. Ele precisaria manter a sua confiança em Deus. Ele deveria manter a sua confiança no Senhor. Ele diz: ainda que esteja tudo isso aí acontecendo na minha vida, na vida da minha cidade, do meu país, mas todavia, entretanto, mesmo assim, eu vou confiar no Senhor. Eu vou colocar no meu coração a minha esperança em Deus. Ele vai mudar esse quadro de dificuldade, de tragédia, de angústia, porque Ele é Deus poderoso para fazer isso em nome de Jesus. Então, que atitude nós devemos tomar em frente a momentos de crise? Qual deve ser a nossa esperança? Primeiro, a gente deve confiar no Senhor. Tudo está acontecendo no Brasil, pessoas morrendo por causa da pandemia, do coronavírus, pessoas perdendo seus empregos, pessoas passando dificuldades, as pessoas passando fome, crise política, crise econômica. Todavia, diz Abacuque, eu devo confiar no Senhor. Eu devo estender o meu olhar para o Senhor. Eu devo olhar para os montes, de onde me virá o socorro vem do Senhor. Primeira atitude que nós devemos ter, essa atitude de Abacuque, confiança plena no Senhor, em meio à dificuldade, em meio à desgraça, em meio a essa devastação, devemos confiar no Senhor. A segunda atitude que nós observamos aqui no texto da oração de Abacuque é que em tempos de crise, nós devemos ter na nossa boca uma declaração de alegria. E aí ele diz no verso 18, todavia eu me alegro no Senhor. E ele diz aqui, ainda diz assim, eu exulto no Deus da minha salvação. Ainda que não aconteça nada, ainda que não tenha produto nenhum, oliveira, os campos não produzam, as ovelhas sejam arrebatadas, os currais não haja nada, todavia, aquela
expectativa de crise é quebrada, ele confia no Senhor, mas ele tem outra atitude. Que atitude é essa? Que é essa? Ele diz: eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O profeta Abacuque canta em tempos de crise. É um hino que parte de um coração marcado pela dor e sente que os tempos são difíceis. Nessas horas de aflições é que o povo de Deus deve adorar. É muito fácil cantar quando tudo vai bem, né, queridos? É muito fácil louvar a Deus quando tudo está bem. Quando nós estamos com as nossas finanças em dia, quando nós estamos com a nossa saúde em dia, os nossos familiares estão bem, né? Quando a nossa situação econômica está boa, quando temos comida na nossa casa. Mas é muito difícil a gente louvar, é muito difícil a gente cantar no momento da aflição, no momento da angústia. E o ensino aqui, o ensino que Abacuque está nos passando, é no sentido de se regozijar no Senhor, venha o que vier, aconteça o que acontecer, independente das circunstâncias. Você deve se regozijar no Senhor, você deve se alegrar no Senhor. Eu sei que é muito difícil, como eu já falei, nos momentos de dificuldade nós cantarmos ao Senhor. Lembrando que Jesus cantou antes de ir para o Monte das Oliveiras, onde ele seria entregue na mão dos pecadores, onde ele sofreria, onde ele iria dar a vida no Calvário. Ele cantou, ele exaltou o nome do Senhor antes de toda aquela desgraça que ia se abater sobre a vida de Jesus. Nós vemos também alguns cristãos do tempo primitivo sendo torturados e mortos pelo poder do Império Romano nas arenas e nas prisões romanas, mas eles louvavam a Deus. Temos o exemplo de Paulo e Silas acorrentados naquela prisão, lá em Filipos. Eles, à meia-noite, mesmo os açoitados, mesmo na prisão mais escura e fria possível, com os pés e as mãos amarrados no tronco, mas as suas línguas e as suas almas estavam livres, e eles cantavam ao Senhor e louvavam a Deus. E diz o texto que os presos estavam ali com eles, escutavam. E de repente Deus faz uma obra extraordinária, um terremoto, onde o epicentro foi aquela cela onde estava Paulo e Silas acorrentados, e eles foram libertos no nome de Jesus. Isso está em Atos capítulo 16, versículo 25. No momento de dificuldade, irmão, no momento de crise, é muito difícil, mas precisamos aprender com Abacuque, que precisamos nos alegrar no Senhor, precisamos nos regozijar no Senhor, haja o que houver, a situação que acontecer conosco, a nossa vida, devemos nos regozijar na presença do Senhor, o nosso Salvador. Terceira atitude que nós vemos aqui de Abacuque na sua oração é que em tempos de crise nós devemos ter sempre uma declaração de vitória. Que maravilha! No verso 19 ele diz assim: o Senhor, diz Abacuque, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os das corças. Ou, em outra tradução, faz os meus pés ligeiros como os pés de uma corça. Você já viu os pés de uma corça? Ela fugindo do predador, a rapidez, como salta, como corre, como tem fôlego. E aqui diz Abacuque: o Senhor é minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, e Ele me faz andar altaneiramente, Ele me faz andar em lugares altos, Ele me faz andar de cabeça erguida, porque eu tenho certeza da minha vitória, eu tenho certeza que o Senhor vai dar vitória. Ele é a minha fortaleza, Ele é o Deus da minha fortaleza, Ele me faz os pés como os da corça, diz Abacuque. Deus vai me dar vitória. É isso que Abacuque está dizendo, que apesar de toda a crise, de toda a desgraça que o povo de Judá está vivendo, o povo de Jerusalém está vivendo naquele momento, Deus vai dar vitória. E é essa mesma palavra que eu quero trazer para você, meu irmão, mesmo nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, coronavírus, pandemia, gente morrendo, as pessoas trancadas nas casas, as pessoas morrendo aos montes, crise econômica, as pessoas sem ter onde trabalhar, sem ter o que comer, sem ter o que trazer para a sua família, as pessoas passando por dificuldades muito grandes, entes queridos sendo levados pela pandemia.
Mas diz aqui o texto que mesmo nessa situação, Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus, porque Ele é a nossa fortaleza. Ele faz os nossos pés adestrados e andar como as coças, faz a nossa cabeça andar levantada, faz com que a gente ande em lugares altos, faz com que nós possamos levantar nossa cabeça e saber que a nossa salvação, que a nossa redenção, que a nossa vitória vem do Senhor. Essa é a convicção de vitória que impulsiona o cristão a viver nos dias atuais. Porque nós ainda conseguimos viver, ter esperança nos dias atuais, porque nós cremos que nós vamos ter vitória em Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, mas graças a Deus, que sempre nos dá a vitória em Cristo Jesus. Nossa esperança precisa residir unicamente no Senhor. Sua misericórdia nos alcança, não importa qual a crise que estejamos enfrentando hoje. Acredite, meu irmão, que o Senhor irá sustentá-lo. Acredite, minha irmã, que o Senhor irá lhe conduzir para a vitória. Lembrando que o apóstolo Paulo falou na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 37 a 39, que nada nos separará do amor de Cristo. A fome, a nudez, a angústia, a espada, a altura, a profundidade, o futuro, o porvir, os principados, as potestades, nada poderá, nenhuma criatura, diz o texto, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como você está passando, meu irmão, nesta crise? Como você está enfrentando, meu irmão, essa crise que nós estamos vivendo no mundo hoje em dia? Crise nunca antes vista. Desde a Segunda Guerra Mundial, não passamos por uma crise tão grande. Você está passando com confiança, confiando no Senhor, todavia, embora não haja nada, embora não haja fruto, embora não haja mantimento, embora não haja currais, animais nos currais, nada, mas todavia, confiança no Senhor. Será que você está confiando em Deus? Será que você está passando com alegria? Contudo, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você está certo da vitória em Deus? Abacuque diz, o Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como das corças. Ele me faz andar altaneiramente. Quero trazer essa palavra de ânimo para você, de conforto para você, meu irmão, minha irmã, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo. Façamos como Abacuque, que possamos ter essas atitudes no nosso coração e com certeza sairemos vitoriosos de toda e qualquer crise que nós possamos passar pelo poder do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus esteja com você nessa batalha do dia a dia, nessa crise que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos conforta, que nos ajuda, que nos anima, que nos desafia. Pedimos, ó Deus, que neste momento em que o mundo inteiro está passando por crises extraordinárias, nunca antes vistas desde a Segunda Guerra Mundial, que o Senhor possa estar trazendo aquela confiança no nosso coração, colocando, ó Deus, aquela confiança no nosso coração, que nós possamos estar confiantes que mesmo passando por tudo isso, todavia nós temos um Deus. Todavia as coisas podem ser modificadas, todavia a crise pode ser vencida. Ó Deus, que nós possamos entender, Senhor, que nesses momentos de tristeza, de angústia, precisamos adestrar o nosso coração e a nossa alma a louvar o Senhor. Em momentos de dificuldade, em cantar o hino da vitória, o hino que Deus vai colocar nos nossos lábios. E a entender que, acima de tudo, nós somos um povo vitorioso. A vitória é nossa, porque Deus é a nossa fortaleza, porque Deus faz os nossos pés como a coça, porque Deus nos faz andar altaneiramente, porque Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus que vive e reina para todos sempre.
Amém. Louvado seja Deus. Vamos ouvir uma melodia, um hino, e depois nós estamos de volta para a celebração da ceia do Senhor. Deus abençoe você, meu irmão, nesse tempo de crise. Seja como Abacuque. Tenha confiança no Senhor. Se alegre e exulte na presença do seu Deus, mesmo na hora difícil e mesmo na crise. Confie que a vitória é sua, porque Deus é a nossa fortaleza, em nome de Jesus. Amém. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.
todavia eu me alegrarei em ti. Ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que o fruto da oliveira minta, em ti me alegrarei, em ti. Me alegrarei, em ti me alegrarei. Bem, queridos e amados irmãos, nesse momento nós vamos dar início à celebração da ceia do Senhor. Nós convidamos a todos os amados e queridos para juntos secarmos a mesa do Senhor, comermos do pão, do vinho, pão representando o corpo do Senhor, o vinho representando o seu sangue derramado da cruz, para que juntos possamos estar agora celebrando a ceia do Senhor, nos alimentando espiritualmente de Cristo. Convidamos a todos para cear conosco neste momento com muita alegria, com muita satisfação no nosso coração. Antes nós vamos abrir a palavra do Senhor, vamos ler o texto que está na carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, onde ele orienta a igreja com respeito à celebração da ceia do Senhor. Então abra a sua Bíblia, vamos fazer a leitura desse texto. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos, nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que abençoe esse momento, que abençoe esses elementos que estão aqui na mesa, que o Senhor retire do uso comum, os abençoe e os consagre para que neste momento nós possamos utilizar esses elementos para fazer a celebração da ceia do Senhor, seguir a orientação que o Senhor nos deixou e fazer isso todas as vezes que comermos do pão e bebermos do cálice. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos fortificando nesse momento de celebração da ceia do Senhor. Convido você a orar conosco. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós, Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que temos de cercar a mesa do Senhor, a oportunidade também, ó Deus, de com esses elementos que estão na mesa, o pão e o vinho, nós celebrarmos, Senhor, o grande amor de Deus por nós, através de Jesus Cristo, entregando a sua vida na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado e da morte. Ó Deus, muito obrigado por teres enviado o teu Filho Jesus, por ele ter sido fiel, por ele ter, Senhor, se entregado livremente, para que nós possamos hoje ter vida e vida com abundância. Abençoe este momento, Senhor, que seja para nós de bênção, que seja para nós alimento espiritual, que a nossa alma possa se fortificar e se fortalecer através dos elementos, ó Deus, que agora iremos celebrar, iremos comer. Fica conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como diz o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, aquela noite
terrível, aquela noite de trevas, o Senhor tomou pão e o Senhor rendeu graças. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que fazes brotar o pão da terra. E ele partiu e entregou aos discípulos, dizendo: tomem, comam dele todos, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos, irmãos, este é o corpo do Senhor, que foi entregue na cruz do Calvário. Comamos todos. Semelhantemente, após a ceia, o Senhor tomou o cálice e pronunciou a bênção. Bendito sejas tu, Senhor, Rei do Universo, que fazes brotar da terra o fruto da videira. E ele repartiu com os seus discípulos, dizendo: tomem, bebam dele todos, é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomamos todos, este é o meu sangue que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Bendito Deus, maravilhoso seja o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela essa oportunidade que o Senhor nos deu mais uma vez, cercarmos a mesa do Senhor e de nos apropriarmos dos elementos, ó Deus, santos e consagrados a ti, pão e o vinho, Senhor, que nos alimenta espiritualmente de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa o teu povo neste momento, ó Deus, aquele que participou com alegria, com satisfação desse momento, que o Senhor estenda as tuas mãos de bênção e de graça sobre a vida do teu povo. Que nesse momento de coronavírus, ó Deus, de pandemia, ó Deus, de tanta crise, de tanta tristeza e de tantas mortes e desgraças acontecendo no mundo, nós te pedimos, ó Deus, que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais em Ti, ó Deus. Que através desses elementos e dessa celebração, dessa comunhão maravilhosa com o Senhor Jesus, possamos estar cada vez mais firmes, mais fortes, mais confiantes, alegres, sabendo que a vitória já é nossa através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus, que vive, que reina para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Deus te abençoe. Deus derrame da sua graça sobre você. Espero que essa ceia, essa celebração tenha sido uma bênção maravilhosa na sua vida. Que Deus possa lhe abençoar ricamente, em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Bem, amados irmãos, estamos de volta agora para esse último momento do nosso culto, momento de despedida com oração e bênção apostólica. Mas antes da nossa oração, nós queremos dizer aos irmãos que na terça-feira estamos de volta com o nosso culto de oração. Venha orar conosco, venha interceder a Deus, vamos clamar. Estamos clamando pelo Brasil, estamos clamando pelo mundo, estamos clamando pelos enfermos, estamos clamando pelas famílias. Venha orar conosco, em nome de Jesus, venha se juntar a essas pessoas que estão dobrando seus joelhos na presença do Senhor, para que o Senhor escute o nosso clamor, escute a nossa oração e possa ouvir a nossa oração e repreender toda a crise, todo o mal que está batendo sobre o nosso mundo, sobre o nosso país. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Na quinta-feira temos o nosso estudo bíblico. Queremos convidar os irmãos para que os irmãos estejam estudando a palavra de Deus. É muito importante para que você possa criar no seu coração confiança, certeza inabalável. É preciso que você tenha conhecimento da palavra. É preciso que a palavra habite ricamente no seu coração. Como diz o apóstolo Paulo, habite ricamente a palavra de Cristo nos vossos corações. Isso só pode acontecer se nós estudarmos a palavra do Senhor. Então venha estudar a palavra de Deus conosco. Outra coisa que nós queremos avisar os irmãos é que os irmãos precisam estar sendo fiéis nos seus dízimos e ofertas. Nós queremos que os irmãos estejam trazendo
ao Senhor com alegria, de todo o coração, os seus dízimos e as suas ofertas. Precisamos honrar nossos compromissos. Nós estamos com a nossa igreja fechada, cada um está de quarentena, em isolamento social, mas nós precisamos da colaboração dos irmãos, dos dízimos, das ofertas, para que possamos saldar os compromissos da nossa igreja em nome do Senhor Jesus. Então, convido, meu irmão, você a ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. Nós temos 3 lugares que você pode estar trazendo a sua oferta. Temos na casa do presbítero Fábio Francisco, temos a casa do presbítero Milton Neto e temos a casa da diaconisa, nossa irmã Maria José, onde você pode trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo. Você pode também ainda entrar em contato com o tesoureiro da igreja, o presbítero Célio Roberto, e acertar com ele como você quer fazer para trazer o seu dízimo. Você pode também depositar, fazer uma transferência bancária para a conta do presbítero Célio, que vai estar no final do culto, vai ter um slide com os dados da conta, você pode anotar e pode fazer a sua transferência online, sem precisar sair da sua casa, mas na maior comodidade. E se você não tem essa tecnologia, vá na casa dos irmãos, presbítero Milton, presbítero Fábio, diaconisa Maria José, para você trazer seu dízimo na sua oferta. Esses lugares também nós estamos arrecadando os donativos para a ação social e diaconia da nossa igreja. E nós queremos que você esteja trazendo também os seus donativos. Nesse momento de crise, nós precisamos socorrer alguns irmãos que são autônomos, que não estão trabalhando, não estão podendo trazer o sustento para a sua casa, para a sua família, e é nessa hora que precisamos ajudá-los em nome de Jesus. Então, leve também o seu donativo, leve também a sua contribuição para essas residências onde você pode estar ajudando aqueles que estão em dificuldade. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus derrame da sua graça sobre você, que este domingo tenha sido um domingo abençoado, que este culto tenha sido um culto muito gostoso, muito abençoado, que você possa ter sentido a presença de Deus no seu coração e na sua vida. Vamos orar. Maravilhoso Deus, te agradecemos por tudo que nós vivemos nesse momento que estivemos diante da tua presença neste culto. Muito obrigado por termos cercado também a tua mesa, nos alimentado espiritualmente de Cristo Jesus através do pão e do vinho. Muito obrigado, Senhor, porque o nosso espírito está nutrido, a nossa alma está fortificada. Abençoa-nos, ó Deus, nos livra de todo mal. Ó Deus, sara aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com o vírus do Covid-19, aqueles que testaram positivo. Deus tem misericórdia, restaura a vida, restaura a saúde dessas pessoas, no poder do nome de Jesus, aquele que tem todo o poder, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós oramos no nome dele, hoje e eternamente. Amém. Receba, pois, a bênção, meu irmão, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde em nome de Jesus. Essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial.
Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção e liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção e liberando do seu poder. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara, Deus sara. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia, Deus olhou para o Brasil, pelo Brasil se apaixonou. Deus, de uma forma especial. Um dia Deus olhou para o Brasil, pelo Brasil se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramou da sua unção e liberou todo o poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramou muita unção e liberou todo o poder. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o óleo da sua unção. Deus sara essa nação com o óleo da sua unção. Com o óleo da sua unção.